Boa noite, boa noite. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Levi. Hoje eu vou falar de algo que é um tema recorrente na minha vida. Todas as pessoas que eu conheço chegaram a um momento para me perguntar sobre isso. E agora eu vou falar sobre isso, que são as minhas cicatrizes. Eu fui uma criança muito travessa, gostava de fazer várias coisas e por isso eu carrego algumas cicatrizes. E também eu tô careca e tenho um motivo especial. Não tenho um motivo especial pra estar careca, mas pra esse vídeo acontecer, porque uma das cicatrizes é essa daqui, que tá bem aqui, não sei se dá pra ver direitinho, mas eu vou falar sobre ela já já. A primeira cicatriz, né? A primeira cicatriz foi bem cedo, eu tinha 7 anos. Você tá vendo aqui? Mais pertinho, deixa eu dar uma luzinha na minha cara. Bem aqui. Pronto. Eu tinha 7 anos, estava brincando de correr com meu amigo Júnior. Aí meio que tinha um degrauzinho que Júnior ele conseguiu pular. A gente tava brincando de pega-pegou. Aí ele conseguiu pular e eu não consegui pular e tropecei no degrau. E calhou que tinha uma cadeira de plástico quebrada. E ela estava bem no meu trajeto, assim. Quando tropecei, eu saí voando e cortei. Aí eu tomei aqui. Parece que o tempo me engana, mas acho que foram 7 pontos. E foi interessante, porque a gente foi primeiro numa UPA. Aí não devia ser na UPA, aí mandaram a gente para outro hospital. Aí nesse hospital não tinha emergência, parece uma coisa assim. E a gente foi para outro hospital. Então quando a gente foi da UPA para esse hospital, eu fui de carro, normal. Alguém tinha levado a gente. Mas quando eu fui desse hospital pro outro, eu fui de ambulância. E foi a primeira vez que eu andei de ambulância. Foi bem divertido. Divertido não foi, né? Mas foi curioso. Assim, eu não tava morrendo, passando mal, mas foi um corte bem profundo. E eu tava com muito medo de tudo, assim. E minha mãe fez um terror sobre tomar ponto. Eu não sabia o que era tomar ponto. E ela falando, não, só não quero que ele tome ponto, só não quero que ele tome ponto. E eu, na minha cabeça de 7 anos, eu também não quero tomar ponto não, sei não o que é isso. Quero tomar ponto não. Mas não teve jeito. A primeira médica no primeiro hospital, ela fez um curativo, assim, deixou assim, uma gazezinha, um esparadrapo pra não sair do lugar. E me enviou pro outro hospital. Aí lá é uma cirurgiã, que era uma cirurgiã plástica. Aí ela que costurou a cabeça do campeão. Aí eu lembro nitidamente, assim, da hora que eu entrei, assim. E ela colocou um pano verde, aqueles panos de hospital, assim, com um buraquinho no meio, na minha testa, assim. E costurou. Aí eu lembro dela falar, não, eu vou botar anestesia e depois você vai sentir como se fosse só umas formiguinhas andando aqui na sua testa. Eu, tudo bem. Eu tava com medo, um pé atrás arretado. Aí ela deu anestesia. Aí depois ela falou, agora você tem que fechar o olho pra eu poder costurar. Aí eu aqui, ó, tá bom, tá de boa, vou fechar o olho. Passava nada, com medo arretado, tava com medo arretado. De olho aberto assim, e sentindo a agulha entrando, saindo, esquisito. Sentindo não, porque eu tava anestesiado, mas, cara, foi tenso. Depois, no outro dia, eu acordei e eu olhei pra minha testa cheia de ponto. Pensei, meu Deus do céu, eu sou a coisa mais feia que existe no mundo. Eu nunca tinha visto ponto pessoalmente. Eu tinha 7 anos. Eu nunca tinha visto ponto pessoalmente. Aí quando eu vi aquele negócio, eu não sabia que ponto saía. Eu achei que era pra sempre. Isso agora lascou. Tô horrível. Mas saíram os pontos. E esse aqui, umas cicatriz que me acompanham por muito tempo. Você deve imaginar quantas vezes eu já contei essa história. Eu já perdi as contas. Acho que tantas vezes que eu já disse meu nome pra alguém, é o tanto que eu já contei essa história. Assim. E a segunda cicatriz eu tinha já mais idade, tinha 14 ou 13, acho que eu tinha 13. Que é essa bichona aqui. Deixa eu ver se com luz também ajuda. My eyes.
Não. A caixa tá vendo um rosinho aqui? Essa foi uma história menos interessante. Foi o seguinte, era Páscoa, eu morava em Paulista nessa época. Aí a gente tava brincando de pular em cima de um colchão. Por algum motivo tinha um colchão no quintal. Não era no quintal, era no terraço. Tinha um colchão no terraço. E a gente tava pulando no colchão, assim, se divertindo. A gente, eu digo, tava eu e algumas crianças que como era Páscoa, a mãe tinha convidado. E eu tava lá brincando com as crianças. E a gente tava pulando em cima do colchão, pulando em cima do colchão. Aí eu tive a brilhante ideia, não, agora eu vou dar um pulo alto, vou pegar uma cadeira aqui e vou pular de cima da cadeira no colchão. Só que eu não calculei que em cima, tipo, que era o seguinte, antes, nessa casa, era um quintal e tinha a área de fora do quintal e tinha o muro com uma gradezinha e tinha a entrada da casa, né? Aí o que aconteceu? Eles fecharam, botaram uma laje aqui em cima e fecharam o quintal e ficou embaixo um terraço. E em cima, nada, não fizeram nada em cima, mas fecharam em cima e tiraram aquela grade. Aí ficou só aquela moldura de grade assim, sabe? E tiraram a parte de baixo, só deixaram a moldura da grade assim em cima, com a coluna que sustentava. E o que acontece? Eu botei a cadeira bem embaixo daquela vigazinha. Você já pegou. Sentei, subi em cima da cadeira, pulei. Quando eu pulei, eu senti a pressão. Dor de cabeça enorme na hora, enorme. E eu achei que era só uma pancada, né? Aí eu botei a mão na cabeça assim, botei a mão pra baixo, sangue. Eu, caraca, eu sou muito burro. E manhã tava grávida de Vinícius na época. Eu lembro disso. E ela tava com uma barrigona. Eu, pô, desculpa. Pedi desculpa pra caramba. A gente foi na UPA e na UPA pôde resolver. A mulher entrou, a doutora entrou. Tem muita doutora, não tive um doutor que me atendeu nessa história, eu acho. Ou foi um doutor, não lembro. Mas foi uma doutora. Isso. Aí, ela olhou tal. Ela pronto, estancou o sangue. A gente já tinha estancado o sangue porque tinha na minha casa tinha uma mulher que era enfermeira. Aí ela soube saber o que na hora, botou água, botou gelo. Ela botou gelo assim, não é porque ela botou gelo, mas tudo bem. Aí fui pro hospital. Aí eles me deram uma opção, que era ter usado a linha, né, costurar, ou a cola cirúrgica. Que a cola cirúrgica é realmente isso, uma cola que você fecha aqui e ela segura. E eu, com medo, não sei por que eu escolhi, mas pra tentar algo novo, eu escolhi a cola. E eu acho que é por isso que até hoje ela tá meio grandinha. Não sei se ela é uma falhinha no meu cabelo. Quando fica o cabelo grande, não é aparente. Mas quando eu tô com o cabelo raspadinho assim, ela aparece. É uma falhinha aqui, que eu acho que o corte foi bem menor. E por ter usado a cola, ele meio que dilatou, sabe? Mas é isso. Da minha carequinha. É história pra contar, né? Toda cicatriz é uma história pra contar. E eu tava pensando sobre isso, que existe um gráfico de cicatrizes, assim. Tem pessoas que têm cicatrizes na cara, assim. Cicatrizes são coisas interessantes da sociedade. Porque se elas são muito pequenas, elas são imperceptíveis, ninguém fala. Se elas são um pouco grandes, mas nem tão grandes assim, elas são normais e as pessoas costumam falar mais. A minha, por exemplo, essa daqui da testa, é uma que eu considero de um tamanho médio, nem tão grande nem tão pequeno, né? E é um ótimo puxador de conversas, porque não me é qual é o nome da palavra? Uma vergonha, nada. Não. Eu só tenho e conto várias histórias. Isso me cansa até, eu fico cansado de contar a história, porque eu conto várias e várias vezes. Acho que quando a pessoa pergunta, é claro que eu conto. E a da cabeça, normalmente, é imperceptível, só se a pessoa estiver me vendo de cima e eu tiver com o cabelo curtinho.
Normalmente sou eu que mostro quando eu tenho cabelo grande. Não, quando calha algum assunto sobre isso, eu mostro. Mas tem isso, aí quando você tá no... Imagine um gráfico aqui. Então eu vou fazer aqui com as linhas do tablet. Aí aqui, quando ela é pequenininha, ela é imperceptível, aí ninguém fala. Quando tá ficando grande, aí aqui ó, tá beleza. Aí quando tá no médio assim, do tamanho, aí todo mundo fala, mas quando tá ficando muito grande, aí vira um tabu. Você não sabe se a pessoa se sente bem ou não, aí você evita falar. Aí poucos ousados perguntam, com alguma proximidade e tal. Mas normalmente quem fala. O que acho que é uma vergonha, que acha isso e tal. Assim, é meio difícil definir, mas é algo social que ninguém nunca conversou sobre isso, mas todo mundo tem essa regra bem estabelecida. Eu tava vendo um podcast que o cara falou que a mãe tinha ensinado que não se fala de corda na casa de enforcado. Nunca tinha escutado essa expressão, mas é verdade, a gente tem isso meio que já baixado no cérebro, que a gente evita falar de assuntos que são delicados para certas pessoas e tal. E você vai se guiando através disso, e acredito que cicatrizes têm esse mesmo efeito social. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Vocês conheceram um pouco mais de mim, de Levi Paulino. Essa história eu conto para praticamente todos que me conhecem pessoalmente. Eu ainda tô lendo Hans Staden, eu já tô na metadezinha do livro. Ele já foi pego pelos selvagens. E é bem divertido que ele fala da relação dos indígenas com os portugueses e dos indígenas com os franceses também. Que a gente passa bem rápido nisso na história. Mas foi uma coisa que realmente importou bastante no Brasil. Pelo menos pelo livro aqui, importou. É isso, pessoal. Boa noite, muito obrigado pela atenção e tamo junto.